Deixa eu falar algo para vocês. Tem uma história que me chama muita atenção, que é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele conseguiu se destacar em meio a uma multidão. A palavra do Senhor diz que Jesus passando ali, com ele vinha uma multidão junto com Jesus. Zaqueu curioso, querendo saber quem é esse tal Jesus, que todo mundo fala que é um homem que cura, é um homem que liberta, é um homem que transforma. Eu quero conhecer esse homem, só por ele ser um homem pequeno e saber que com Jesus estava passando uma multidão, ele sobe em um pé de figueira. E nesse pé de figueira que ele sobe, ele de lá vê Jesus. Quando ele vê Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, vendo ele, diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu me hospedo em sua casa. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu desce imediatamente, com certeza muito feliz, porque no meio de uma multidão foi ele que foi chamado. E ali a Bíblia fala, relata que muitas pessoas julgavam Jesus, que muitas pessoas criticavam Jesus. Por que criticavam Jesus? Porque Jesus estava se hospedando na casa de um homem pecador. Em outras palavras, um homem ladrão, porque Zaqueu, ele era coletor de imposto. E naquela época, uma pessoa que tinha essa profissão era conhecido como um homem que roubava, uma pessoa que cobrava injustamente. E era isso que fazia os coletores de impostos. E mais do que isso, Zaqueu, ele não era só coletor de impostos, ele era o chefe. Então, aí que ele era conhecido, ele era o chefe, ele era o líder dos coletores de impostos. Então, ali fazia com que Zaqueu fosse ainda mais conhecido como um pecador e um ladrão, um opressor que oprimia o povo para pagar muitas vezes a mais do que o que deveria fazer. E como é que eu sei disso? Porque ele mesmo fala. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus entrou na sua casa, ele diz assim: Senhor, a partir de hoje, aquele a quem eu roubei, eu devolverei 4 vezes mais. Então aqui ele confessa que ele realmente roubava. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. No momento, meu amigo, que permitimos que Jesus entre na nossa vida, toda a nossa história é transformada. Não só a nossa, mas de quem está dentro da nossa casa. E assim foi a história de Zaqueu. Agora vejamos, pense junto comigo. Quantas pessoas Zaqueu levou para Jesus? Quantas pessoas, quando ele foi lá devolver aquilo que ele roubou? Quando ele devolveu 4 vezes mais aquilo que roubou? Quantas pessoas viu a transformação da vida de Zaqueu? Imagine agora Zaqueu como chefe, como líder dos cobradores de impostos, e agora ele dizendo: a partir de hoje vamos cobrar o justo, não vamos oprimir mais o povo. Imagine quanta mudança teve naquele lugar devido à conversão de um único homem. E Deus, ele trabalha assim. Deus muitas vezes ele quer nos salvar para que o nosso testemunho possa impactar a vida de outras pessoas, sabe? E muitas vezes a gente precisa entender isso. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem ele quer e quem está com o coração disponível. No momento que Zaqueu subiu naquela árvore, Zaqueu passou uma mensagem para Jesus: eu quero te conhecer, eu quero te ver. Não só ouvir falar, eu quero ter intimidade contigo. E ali Jesus diz: vem que hoje eu vou para a sua casa. Então hoje, eu digo para você, Zaqueu, ele subiu em uma árvore. E você? O que é que você vai fazer para que Jesus te veja, entre na tua casa e transforme toda a sua vida?